dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, funcionários, comunidade se faz presente. Pedi o uso da tribuna, presidente, porque essa moção de apoio eu acho que é de grande relevância, que a gente deve, sim, manifestar o nosso apoio ao Congresso, no qual se diz respeito a uma lei que o STF está querendo interferir. E é prerrogativa do Congresso Nacional essa lei. Se tiver interesse de algum dia mudar essa lei, que venha partir do Congresso e não do STF. E como é uma moção de apoio, eu gostaria de ler entre as linhas do que se diz essa moção, algumas partes aqui, se o presidente me permitir. Moção de apoio ao Congresso Nacional em virtude da tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF, de número 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais republicanas nas competências do Poder Legislativo e de evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Na justificativa, esta Casa de Leis não poderá deixar de se manifestar com relação a um assunto de tão grande relevância, no sentido de solicitar o apoio às autoridades competentes em acolher a presente propositura como manifestação de vontade à maioria absoluta do povo brasileiro, mediante a liberação em plenário de seus representantes legitimamente eleitos, para impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo que legiferante. Analisando o mérito da DPF 442, em que a ministra Rosa Weber atua como relatora e na qual figura como requerente o PSOL, Partido Socialista de Liberdade, verifica-se que o pedido de então demanda visa a declaração da não recepção pela ordem constitucional vigente, dos artigos 124 e 126 do Código Penal, para excluir seu âmbito de incidência a interrupção da gestão induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas, de modo a garantir às mulheres o direito constitucional de interromper a gestão, de acordo com a autonomia delas, sem necessidade de qualquer forma de permissão específica do Estado, bem como garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar o procedimento. Traduzindo para um linguajar mais direto, significa que a prática do aborto até a 12ª semana de gestação estaria liberada, em total desrespeito à nossa Constituição Federal. É de conhecimento popular de que, se não cabe ao STF legislar, cabe ao Supremo Tribunal Federal, sendo o órgão de cúpula do Poder Judiciário, a guarda da Constituição, conforme devido ao artigo 102 da Constituição da República. A função de legislar cabe ao Parlamento Nacional, ainda mais sobre algo tão repulsivo como o assassinato de inocentes, pois para uma boa parcela desta nossa população brasileira é disso que se trata o aborto. O aborto é permitido ao Brasil apenas em 3 casos: gravidez de risco à vida de gestante, gravidez resultante de violência sexual, no caso do estupro, anencefalia fetal, conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2012. Isso significa que tal direito ao aborto, conforme afirmado pelo partido requerente, não existe. O que se permite são os casos de exceções ao crime acima citados, ou seja, nos quais o aborto não é punido. O Código Penal tipifica o aborto nos artigos 124 e 125, bem como 126, sendo que esse último assim prevê. O artigo 126, provocar aborto com o consentimento das gestantes, pena reclusão de 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestão não é maior de 14 anos, ou alienada a um débito mental, ou se consentimento do óbito mediante fraude, grave ameaça ou violência de forma qualificada. A DPF de número 442 não possui razão em seu pleito, pois nenhum dos preceitos fundamentais existentes na Constituição Federal de 1998 está sendo ferido, uma vez que a prática permitida do aborto não é um direito, e sim uma exceção de um crime devidamente tipificado. Tal fato torna esse tema uma matéria para o Congresso Nacional decidir, dentre de suas prerrogativas constitucionais. Não podemos considerar que tirar uma vida seja relacionado à saúde, nem mesmo ao tal planejamento familiar. A vida de um inocente tem que ser preservada acima de qualquer dúvida. Para finalizar, presidente, na oportunidade solicito que esta moção também seja encaminhada às suas casas do Parlamento Nacional, Senado Federal e Câmara Federal, através dos seus respectivos presidentes, excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco e o excelentíssimo senhor Arthur Lira. E isso sim era a minha moção de apoio ao Congresso Nacional, e peço apoio
que essa Casa de Leis possa fazer com que essa moção chegue às autoridades competentes que foi citada aqui nessa moção. E desde já eu agradeço a todos e deixo bem claro que não apoio o aborto no Brasil. Muito obrigado, presidente.